Questão número 7 de Química da FUVEST 2018, uma questão de eletroquímica. E nessa questão é interessante nós começarmos da seguinte forma. O experimento que aqui foi feito tem o seguinte princípio: analisar o potencial de oxidação. Na química existem algumas informações a respeito da tensão, da diferença de potencial em volts mesmo, que é dado pelo símbolo de E0, ou seja, em condições padrão. Isso retratado em volt. São informações que a química precisa fornecer, tabelado inclusive. E assim você pode ter uma noção da resistência do material. Um material com grande potencial de oxidação, péssimo será para a construção civil. E esse foi o experimento aqui feito. Nós vamos testar cada um desses metais, estanho, alumínio, ferro e zinco, na presença de diferentes soluções. É interessante destacar aqui que estas soluções, elas sempre apresentam um metal, como no caso do cloreto de estanho. Em meio aquoso, este sal ele se dissocia desta forma, formando o cátion estanho e o cloreto. Uma vez dissolvido em água e o cátion exposto na solução aquosa, essa carga positiva começa a invejar, digamos assim, os elétrons da placa metálica. Nós temos aqui um metal e todo metal apresenta os seus elétrons ainda, tanto que conduz corrente elétrica. Agora, quando este cátion olha para este metal repleto de elétrons, a tendência é que o elétron sinta-se atraído pelo cátion, pela carga positiva do cátion. E este foi o teste feito. O meio aquoso é necessário, pois nós temos um sal, o cátion estanho aqui no caso, ele está dissolvido em água e vai interagir com este metal. Se o metal for facilmente oxidado, você terá uma reação positiva. E isso foi o que ele anotou. Note que nessa reação, o cátion estanho, ele consegue reagir com alumínio, consegue reagir com ferro e consegue reagir com zinco, mostrando que o potencial de oxidação do alumínio é grande na presença do estanho, que o potencial de oxidação do ferro também é positivo quando na presença do estanho, ou seja, o estanho acaba roubando os elétrons de todos os metais. Agora, observe que quando o estanho está aqui presente, na forma metálica, ninguém tira elétrons dele, o que indica um baixo potencial de oxidação. Esses extremos são interessantes. Vamos anotar: o estanho não reage com ninguém, portanto apresenta um baixo potencial de oxidação. E é interessante agora nós pegarmos o oposto. Se o estanho tem baixo potencial de oxidação, olhe para o alumínio. O coitado está reagindo com todas as soluções, só dele próprio que não foi realizado. Mas ele, o alumínio, é o que apresenta o mais alto potencial de oxidação, ou seja, tem um grande potencial em perder elétrons. Não está muito feliz com a situação que se encontra. Com isso, nós temos os dois extremos de uma régua que é necessário para fazermos a interpretação da questão. Perceba que agora nós teremos que construir uma ordem que seja de preferência crescente no potencial de oxidação. Então vamos começar com o estanho. O estanho é o que tem o potencial mais baixo. E o alumínio, que apresenta o potencial mais alto. No meio dessa história, existem dois outros elementos que foram testados, que nós precisamos colocar aqui, nessa ordem crescente de potencial de oxidação.
Note que o zinco ele acaba reagindo com o estanho e também com o ferro, com o cátion ferro. Portanto, o cátion ferro arranca elétrons do zinco e o estanho, na forma de cátion, também arranca elétrons do zinco. Ele reage bem mais do que o ferro. Entre zinco e ferro, portanto, o ferro apresenta um potencial um pouco mais baixo. Vamos posicioná-lo aqui. E o zinco apresenta um potencial mais elevado, não tão elevado quanto o alumínio. Com isso, nós temos essa hierarquia que vai nos ajudar a dizer quais devem ser os metais de sacrifício que vão se oxidar no lugar do ferro. Justamente aqui nós temos a resposta. Como o ferro tem um potencial de oxidação mais baixo que o zinco e que o alumínio, indica para nós que o zinco e o alumínio oxidam-se com mais facilidade, bem antes que o ferro. Portanto, na construção civil, é interessante colocarmos estes metais de sacrifício próximos dos contêineres de ferro, zinco ou alumínio. Aqui a escolha vai do preço mais barato agora.